Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesta aula, nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título A Igreja e o Sustento Missionário. Vamos aqui então para o nosso texto áureo, que diz assim: O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A verdade prática diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, o objetivo da nossa lição é a gente pensar aqui o papel da igreja no sustento missionário, na ajuda dos missionários, a gente embarcar nessa belíssima lição. Bom, então, quais são os objetivos que a gente tratará ao longo da lição? O primeiro objetivo vai ser explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Como que a igreja sustentou o apóstolo Paulo, a sua preocupação em ajudar o apóstolo Paulo na obra missionária. O segundo objetivo vai ser elencar os princípios básicos do sustento missionário. E o terceiro objetivo, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Bom, eu sou então aqui o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo a estar comigo estudando esta belíssima lição. Se você pode, curta este vídeo, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. E assim você vai estar me motivando a produzir mais vídeos aqui para o YouTube. Amém? Bom, vamos aqui então para a nossa palavra-chave, que tem por título a expressão sustento. Então vamos aqui para a nossa introdução. O propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento missionário diante do cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 20. Em seguida, nós vamos destacar alguns princípios básicos à luz da epístola de Paulo aos Filipenses. E, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto, que nós já vimos na aula passada, e o da igreja de Filipos a respeito da consciência missionária, enfatizando a importância de reconhecer o sustento da obra missionária como um dever dos membros da igreja local, tá? E o objetivo é que a gente tenha, portanto, um perfeito entendimento a respeito deste assunto. É importante que quando a igreja envia um missionário para o campo, ali este missionário vai se dedicar à obra missionária com afinco, com zelo, com a perseverança. Ele precisa ser sustentado, ele precisa ser ajudado, amparado. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta belíssima lição. Vamos então para o tópico de número 1, que tem por título A Igreja de Filipos e o Sustento Missionário. O primeiro subtópico traz a seguinte ideia: Paulo e a Igreja de Filipos. O texto da nossa leitura bíblica em classe, que você deve ir ler quando for expor a lição, mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos. Interessante que Paulo, ele resiste em aceitar a ajuda dos crentes da igreja de Corinto, mas Paulo não resiste em aceitar a ajuda dos crentes da igreja de Filipos. Na aula passada, nós explicamos que Paulo vai se lançar, enquanto estava em Corinto, fazer tendas, porque Paulo não queria que a igreja de Corinto estivesse um entendimento errado a respeito do seu ministério. Então, para não gerar nenhum tipo de problema relacionado à igreja de Corinto, Paulo prefere fazer tendas
e não depender do sustento da igreja de Corinto, tá? Mas, como a gente viu na aula passada, isso não significa que o apóstolo Paulo desprezava a ajuda de outras igrejas ou que Paulo era radicalmente contra a ajuda de outras igrejas. Pelo contrário, deixamos muito claro que Paulo entendia que o obreiro, ele é sim digno do seu salário. Mas, para que a igreja de Corinto não tivesse um entendimento errôneo a respeito dele, Paulo precisou, naquele momento, se abster de receber qualquer ajuda da igreja de Corinto. No entanto, nós somos informados pela carta que Paulo escreve aos Filipenses que sim, ele recebeu oferta voluntária da igreja de Filipos, que lhe ajudou muito no seu sustento, tá? Bom, quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, nós somos informados que o apóstolo Paulo, ele se encontrava preso, possivelmente na cidade de Roma. Hoje ainda existe uma divergência aonde Paulo estava preso quando escreveu a sua epístola aos Filipenses. No entanto, é mais defendido que ele estava em Roma. Embora alguns estudiosos defendam que ele estava em Cesareia, há quem acredite, e que é uma corrente que tem ganhado espaço na academia hoje, que ele estava preso em Éfeso, outros que ele estava preso em Corinto, mas ainda existe um certo consenso que Paulo estava preso na cidade de Roma, na sua, portanto, primeira prisão domiciliar. Particularmente, defendo que a prisão de Paulo, ela precisa ser vista como ele estando preso na prisão domiciliar em Roma, tá? E ele escreve, então, como uma forma de tributar a gratidão à igreja de Filipos, que no momento importante de seu ministério, a igreja de Filipos lhe estendeu a mão, a igreja de Filipos lhe ajudou. E essa expressão de carinho e de gratidão por parte de Paulo aparece no último capítulo da carta aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 a 20, em que Paulo demonstra que ao longo do seu ministério ele padeceu escassez em alguns momentos, né? Inclusive, ele mesmo diz: eu sei ter abundância, eu sei ter escassez, né? E todas as coisas, Paulo se vê como alguém que foi provado, mas automaticamente Paulo também entende que o Senhor esteve ao seu lado e por isso, em virtude disso, o apóstolo tem condição de afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Então, ele entendia que em momento nenhum do seu ministério ele estava desamparado, ele estava sozinho, que em momento nenhum do seu ministério ele foi esquecido. Deus, ao longo da sua trajetória, levantou pessoas que pudessem estender a mão para ele e que pudessem ajudá-lo na sua trajetória. Tá? Então, essa expressão de carinho é muito bonita quando Paulo demonstra uma grande alegria, sobretudo em relação aos crentes de Filipos, onde Paulo tinha um carinho, ou para quem Paulo tinha um carinho muito grande. Não por acaso, a epístola aos Filipenses, embora seja uma epístola da prisão, e portanto Paulo estava preso quando a escreveu, há uma palavra que se repete com certa frequência na epístola aos Filipenses, que é a palavra alegria. Paulo frequentemente manifesta a sua alegria aos irmãos que estavam ali em Filipos. Amém? Bom, então o segundo subtópico é o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões. Ou seja, os membros da igreja, eles podem ajudar, eles podem estender a mão para os missionários, eles têm essa possibilidade. Nós estudamos aqui em uma outra lição que missões, as missões são feitas com os pés dos que vão,
com os joelhos daqueles que oram, mas também com a mão daqueles que bondosamente, caridosamente, generosamente, eles contribuem. Então, os missionários que estão no campo, eles precisam de sustento, eles precisam de ajuda, né? Até para que eles consigam desempenhar, né, ali a sua tarefa missionária de uma maneira bem-sucedida. Né? Então, por vezes, o missionário ele precisa, uma vez no campo, estar integralmente dedicado ali à obra missionária. E, para tanto, compete à igreja que o enviou sustentar. E a igreja o sustenta através das ofertas que os irmãos destinam ali para a Secretaria de Missões. Essas ofertas, como Filipenses 4,15 nos propõe, precisam ser ofertas voluntárias, ofertas em que o fiel entende que ele faz porque ele foi salvo. E uma vez salvo agora, o fiel quer contribuir para que a obra missionária avance, para que a obra missionária continue. A gente não pode ser individualista. O individualismo ele tem varrido a sociedade contemporânea do século XXI e, infelizmente, ele tem entrado dentro das igrejas também, onde pessoas estão olhando só para si. Uma vez que você foi alcançado pelo Evangelho, agora compete você estender a mão e ajudar também, tá? Então, conforme a gente já estudou em outros momentos, orar, interceder e acompanhar financeiramente o ministério dos missionários é um privilégio específico da igreja local. E aqui a gente percebe que ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia ali as missões transculturais, tá? Então, a gente precisa encarar isso daqui com bastante seriedade, né? Compete a nós ajudar aqui os missionários por meio de ofertas missionárias. Geralmente, as igrejas elas possuem departamento de missões. E esse departamento de missões é o departamento responsável por sustentar esses missionários. Então, algumas igrejas fazem cantina, fazem almoço, né, almoços para poder sustentar esses missionários, levantar verba. Tem igrejas que possuem culto missionário e a oferta desse culto missionário é destinada ao departamento de missões para que o departamento de missões ajude esses missionários. Então, que possamos cumprir aqui o nosso papel e a nossa parte, tá? Bom, o terceiro subtópico, então, esferas de sustento missionário. O trabalho missionário, ele envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Pense comigo que o missionário está num país africano, por exemplo. A gente sabe que os países africanos são países onde há uma certa pobreza imperando sobre aqueles países. Os países mais pobres do mundo estão, infelizmente, no continente africano. Então, quando o missionário chega lá, ele vai pregar o evangelho, ele vai anunciar as boas novas para as pessoas que estão ali. Só que o missionário não pode chegar apenas anunciando o evangelho. É claro que o evangelho é suficiente para salvar, para transformar, é claro. Só que a gente também precisa ter a consciência que a fome impera ali. E o reino de Deus, ele abrange esses aspectos. Ele abrange questões educacionais, questões sociais, e abrange as questões de ajuda, de auxílio, de ação social mesmo. Então, o missionário vai pregar o evangelho, vai apresentar o alimento espiritual, né, a palavra de Deus, as boas novas que salva o pecador da perdição, mas as pessoas estão com fome. As pessoas estão carentes, necessitando de alimento, de uma roupa. Então, o missionário, ele precisa também fornecer esta questão social, alimento, comida, quando não, ali, uma roupa para aqueles que precisam. E a pergunta é, como que o missionário fará isso sem dinheiro? Não tem como fazer. Às vezes o missionário chega em uma determinada localidade que não tem igreja e precisa implantar ali uma igreja. Como que ele vai comprar o terreno para fazer a igreja? Como que ele vai comprar o material para construir a igreja, bancos e assim por diante?
Nós, no Brasil, vivemos, né, às vezes em templos confortáveis, em templos que possuem cadeira acolchoada, banco acolchoado, ar-condicionado, um som de qualidade, músicos, né, competentes, instrumentos de qualidade, e a gente precisa desejar também que nesses países essas pessoas também tenham acesso a esses mecanismos, né, para que eles possam também cultuar a Deus de maneira confortável. Por que que eu, aqui no Brasil, gosto, né, de estar num lugar confortável, sobretudo neste onda de calor que estamos vivendo nos últimos dias, né, ter um ar-condicionado ali, um lugar para que eu possa me assentar de maneira confortável, ouvir a palavra de Deus, e desprezo esses irmãos de outros locais, de outros países. Não, eu preciso ajudar. E a igreja só faz isso com ajuda econômica. Há muitas igrejas que não recebem nenhum tipo de ajuda governamental para investir em missões. E ela, então, precisa da voluntariedade, da liberalidade dos seus membros para que assim faça, tá? Então, quando uma igreja ela envia determinado missionário para um determinado país, então aqui nós estamos pensando em missões transculturais. Lembra que missões transculturais são aquele tipo de obra missionária em que o missionário sai do seu país e vai para outro país. É necessário que a igreja se planeje financeiramente para que ela consiga custear as necessidades de alimento do missionário, as necessidades de moradia, de transporte. Às vezes o missionário mora em um determinado lugar que ele vai dar assistência numa aldeia que está a 50, 60, 70 quilômetros da sua casa. Como que esse missionário vai se deslocar até lá? Às vezes não tem transporte público e por vezes não tem, né? Sobretudo nessas tribos africanas, né? Que ficam ali no interior do país. Não há transporte público. Como que o missionário vai lá? Como que ele vai dar assistência? Então ele precisa também de locomover-se. Logo, ele precisa ser ajudado nesse sentido. Então, a igreja que envia, ela precisa se responsabilizar por esses missionários, tá? É uma tarefa de grande responsabilidade, tá? É uma tarefa importante, porque uma vez que a igreja envia para o campo missionário, a igreja está se comprometendo. E aqui a gente deve relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e ele também nos abençoa. É claro que a nossa consciência não pode ser: eu vou fazer para ser abençoado, eu vou fazer para receber. Aí é um problema, é uma mentalidade farisaica, uma mentalidade judaica farisaica do primeiro século, em que se fazia obras, dava esmolas, porque servia como uma espécie de barganha com Deus. Uma mentalidade equivocada. A gente não faz para receber, a gente faz, né, conscientes de que já recebemos. Amém? Vamos aqui então para o nosso segundo tópico: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro subtópico: o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, né? Ninguém que vai construir uma torre, construir uma casa, começa a construir aquela torre, aquela casa, sem fazer os cálculos, sem calcular, sem pensar, sem analisar. Então, Jesus diz isso, né? Ninguém que vai construir uma torre se assenta para construir a torre sem fazer os cálculos. A pessoa que está ali construindo a torre, ela precisa fazer os cálculos para saber se ela vai ter dinheiro para arcar, né, com aquela torre até o final, tá? Então é preciso e é necessário estudar para que consiga dar um padrão de vida com dignidade ao missionário que foi enviado, né? Não pode se enviar um missionário para um país e deixar ele à míngua, e deixar ele passar fome, né? Isso é uma questão de dignidade com a pessoa humana, inicialmente. E depois com aquele homem e aquela mulher, ou com o casal, ou com aquela família que se viu e entendeu chamado por Deus para ir para esse outro país.
Não pode simplesmente enviar o missionário e dizer agora você se vira. Não, tem que tratar aquele missionário dignamente, né? No país em que ele está, de acordo com o padrão de vida daquele país, para que o missionário se dedique ali à obra da evangelização. Então, é prudente que previamente, ou seja, antes da igreja enviar um determinado missionário, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio. Ou seja, a igreja deixa ali em contrato o que ela vai fazer por aquele missionário. O que ela, qual será a responsabilização dela em relação àquele missionário? Qual é o valor que ela vai ajudar o missionário, né? O valor que ela vai depositar ali de salário mensalmente àquele missionário? Com o que mais que a igreja está se comprometendo com aquele missionário, tá? É com a questão de moradia também, com a questão de alimentação também, para que o missionário vá consciente do que ele vai esperar lá por parte da igreja que está lhe enviando. Então, tudo deve ser feito com clareza. Nada melhor do que a gente fazer com clareza, né? O famoso preto no branco. A transparência é o melhor caminho. Sobretudo, conscientes de que eu e você, nós somos crentes, salvos em Cristo, né? Lavados e remidos por aquele que nos retirou das trevas para a sua poderosa luz. Então, a gente precisa, né, com clareza aqui, deixar tudo bonitinho, tudo muito claro, para que Deus seja glorificado através da honestidade, através da transparência, através da integridade, né? A igreja não pode se comprometer e depois virar as costas para esse missionário. Imagine se fosse você, não é? É ruim, é desagradável. Então, tudo claro ali para não ter problema. Então, nesse sentido, a igreja local, quando ela envia, ela assume a responsabilidade financeira sobre a vida do missionário. E esse compromisso, ele deve ser mantido e deve ser ajustado periodicamente. Agora, é claro que se foi feito um contrato, a igreja também espera alguma retribuição por parte desse missionário, né? Então, é pressuposto aqui direito e deveres, né? E isso deve ser periodicamente ali examinado de maneira criteriosa, né? Se o custo está alto, se de fato está dando para manter esse missionário no campo, e se não der, traga esse missionário de volta, mas não deixa ele perecendo ali à míngua no campo missionário, tá? Às vezes o missionário não tem condição de se autossustentar. Pensa comigo, um missionário que às vezes fala muito mal o idioma do país, né, aonde ele está fazendo missões, ele vai aprender ainda, como que ele vai chegar lá, arrumar um trabalho para poder se sustentar, para poder fazer a obra, né? Então uma coisa não vai ser possível aí ser feita, tá? Bom, segundo subtópico, princípios básicos do sustento missionário. Então, com base no texto bíblico de Filipenses 4, do 10 ao 20, aprendemos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vamos ver aqui, então, os princípios que a gente, a partir da palavra de Deus, aprende. O primeiro, o sustento financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário no campo. Então a igreja precisa se organizar, precisa calcular, precisa saber quanto que será gasto ou investido, né? Vamos usar a palavra investimento com aquele missionário ali no campo, né? Então tem que sentar, bom, quanto que a gente vai gastar com transporte, quanto que a gente vai gastar com o salário do missionário, quanto que a gente vai gastar com a alimentação, né? Quais são as necessidades e as carências que esse missionário terá no campo, tá? O sustento ele deve ser coletado nas igrejas, né? E entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável. Como eu disse, cada igreja vai ter aqui um mecanismo de arrecadar dinheiro para o departamento de missões, ou por cantina, que são feitas aí periodicamente em cultos missionários.
As ofertas, geralmente, dos cultos de missões são destinadas ao departamento de missões. Às vezes, um outro mecanismo como bazar, como um almoço é feito para levantar oferta para a obra missionária, mas deve ser coletado regularmente, porque a igreja também tem que enviar periodicamente, regularmente, o missionário ali no campo. Você trabalha o mês todo. Então, quando chega lá no 5º dia útil do mês, o que você quer? Receber o seu salário. Você espera receber o seu salário. Você programa o seu mês mediante o seu salário. Você faz dívida pensando no salário que você vai receber para que você possa pagar a dívida que você fez, tá? Então, o missionário também, né? O missionário também depende aí do salário, depende aí das ofertas, tá? Em terceiro lugar, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis. Em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação, o anúncio do evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Já tratamos isso daqui. O fiel entende a importância da obra missionária, entende o valor da obra missionária e assim deliberadamente, voluntariamente oferta para missões. Eu conheço casos de pessoas ofertando na igreja e, além de ofertar na igreja, ofertando diretamente na vida do missionário. Conheço casos de membros de igreja que mantêm ele só, né, um missionário no campo de trabalho, tá? Então, essas ofertas, elas são voluntárias e a igreja, o líder, né, precisa deixar claro isso. A igreja, ela não recebe, né, subsídio governamental, né? Ela tem a isenção, sim, de alguns impostos, mas não é como uma ONG que recebe dinheiro do governo para fazer determinada ação. Então a igreja faz com a voluntariedade dos seus membros. E saiba de uma coisa, Deus abençoa aqueles que voluntariamente contribuem para a obra missionária. Em quarto lugar, o sustento deve ser mais do que o básico. Deve haver um amplo acordo com o missionário que está indo ao campo ali, né? Não vamos também deixar o missionário com a corda no pescoço, né? No limite. Então, mais do que o básico para que ele consiga se sustentar. E, em último lugar, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente, né? Mensalmente, essa ajuda deve ser enviada, ou quinzenalmente. Aí é como a igreja vai decidir com o missionário que foi enviado, mas deve ser, claro, uma ajuda periódica. A igreja não pode ajudar o missionário um mês e depois passar 5 meses sem enviar ajuda e depois voltar a enviar, tá? Tem que ser periódico, porque o missionário vai contar com aquela oferta, com aquela ajuda, com aquele salário, ok? Bom, terceiro subtópico, um apoio fiel e permanente. Então, o apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Paulo elogiou a igreja porque a igreja de Filipos se comprometeu com ele e esse comprometimento foi sanado, esse comprometimento foi mantido. Eles viram a responsabilidade e agiram de acordo com esse comprometimento com o apóstolo Paulo. E Paulo, então, elogia a igreja. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio, na oração e também nas doações. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar o missionário, mas manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro, nem muito menos a sua família no campo missionário. Então a igreja enviou, agora a igreja ajuda, agora a igreja sustenta com um apoio, com um valor que é feito regularmente, mensalmente. E certamente, saiba de uma coisa, Deus vai nos abençoar, Deus vai abençoar-nos porque nós estamos investindo em missões. Mas que fique claro aqui, não invista em missões para que você receba alguma coisa de Deus. Faça por liberalidade,
Faça porque entendeu que é missão da igreja fazer. Faça porque entendeu que Deus é glorificado através da pregação do evangelho, através do anúncio do evangelho. Faça com o coração aberto, faça com generosidade. Amém? Vamos aqui então para o tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. Igreja de Filipos e Igreja de Corinto. Vamos aqui, agora nesse momento, traçar um paralelo entre as duas igrejas. Então, ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade, um exemplo de liberalidade, de coração aberto. E não era uma igreja rica, não. Né? Isso é a prova que para a igreja investir em missões, ela não precisa ser uma igreja rica, ela não precisa ser uma igreja abastada. Talvez aquela igreja ela não tenha condições de sozinha sustentar um missionário em um campo missionário. Ok, é possível que isso ocorra, mas ela pode se aliar, ela pode se ajuntar a outra comunidade de fé, a outra igreja, e então ajudar, ou ela pode enviar uma oferta, né, para um determinado missionário, né, mesmo que ela não se responsabilize com a integralidade da ajuda ali, né, daquele missionário, mas ela pode contribuir ofertando na vida daquele missionário. Então a igreja não precisa ser abastada, não precisa ser rica para que ela faça missões. Ela pode fazer missões com o pouco que ela tem, ofertando na vida de homens e mulheres que estão no campo fazendo a obra, tá? Porque como nós vimos anteriormente, a igreja de Filipos ela vai enviar oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Mas não era uma igreja abençoadora no mesmo sentido que Filipos. É claro que Corinto era uma igreja carismática, uma igreja onde a gente percebe a presença dos dons espirituais. Paulo acaba até tendo um pouco de problema como eles manifestam os dons espirituais no culto e sente Paulo a necessidade de ter que resolver o equívoco deles ali no campo missionário, tá? Ou melhor, no seio da igreja, de como eles estavam tratando ali os membros, mas não era uma igreja sensível à obra missionária. Pelo contrário, a igreja de Corinto era uma igreja insensível ao sustento missionário. Teciam críticas mesmo, né? Sobretudo, era uma igreja que estava sendo invadida também por falsos mestres, falsos ensinadores. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Uma igreja que representou muitos problemas no ministério de Paulo. Em virtude disso, Paulo teve que sanar esses problemas urgentemente, rapidamente, porque Paulo poderia perder a igreja de Corinto, e Corinto era uma cidade estratégica ali para Paulo, né? Uma cidade a partir da qual várias outras cidades foram alcançadas pelo evangelho, porque era uma cidade portuária e muitos navegantes desembarcavam em Corinto e a partir dali levavam o evangelho para as outras localidades. Então Paulo teve muitos problemas ali em Corinto, né? E ele buscou sanar esses problemas rapidamente, tá? Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Então ele dependeu da igreja de Filipos, por exemplo, para exercer suas atividades, porque não teve tanta ajuda assim na cidade de Corinto e com a igreja de Corinto, tá? Então nós precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira para a obra missionária. Vamos contribuir, vamos ajudar, né? E assim fazer o reino de Deus prosperar. É muito bonito quando a pessoa é generosa ao ponto de entender isso. Não é você, eu já disse em uma outra ocasião, não é você dar dinheiro para pastor. Isso é um pensamento equivocado de muitos crentes, membros de igreja. Eu estou dando dinheiro para pastor. Não, não é. Você está investindo na obra de Deus. E a minha oração é que Deus te abençoe abundantemente e ricamente ao ver aí a sua liberalidade, tá? Subtópico 2.
tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Paulo diz àquela igreja que Deus ama quem dá com alegria, isto é, quem voluntariamente oferta, quem voluntariamente ajuda. E eu bato na tecla, a gente não pode ter um pensamento farisaico do século I, né? Eu vou dar a ajuda, como os fariseus acreditavam, né? Eles tinham uma prática de esmolar, eles tinham uma prática de ajudar. Eu vou ajudar, eu vou dar ali esmola para aqueles que estavam em necessidade. Tanto é que as pessoas em necessidade se colocavam em locais onde havia um certo fluxo de pessoas, como a porta do templo, por exemplo, em Atos capítulo 2, em que os fariseus, os judeus, ao passar por ali, poderiam e ajudariam aquela pessoa que estava ali naquela situação, mas era uma atitude de barganha, de troca. Então, olha, nós vamos fazer com o sentido de barganhar, né? Nós vamos ajudar com o sentido de receber alguma coisa da parte de Deus. Então, esse não pode ser o nosso pensamento. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que a esquerda faz, a mão direita, ela não tem necessidade de saber. Então, a gente não faz com um sentimento de troca diante de Deus. Aí seria um sentimento equivocado da nossa parte. Mas quando a gente faz com liberalidade, Paulo tem consciência que Deus abençoa, tá? Então, hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Esse ato é um ato de culto, né? Tem gente que critica o ato da oferta no culto, mas o ato da oferta no culto é um ato de glorificação a Deus. Eu glorifico a Deus com o meu louvor, eu glorifico a Deus levantando a minha mão, eu glorifico a Deus trabalhando com integridade, eu glorifico a Deus sendo honesto, sendo íntegro, sendo reto, eu glorifico a Deus tratando as pessoas com amor, com bondade, e eu glorifico a Deus ofertando também na casa de Deus, tá? Então, tenha isso no seu coração. Investir na obra missionária é ajuntar tesouro no céu, tá? Terceiro subtópico e último subtópico. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam Nosso Senhor e o serviam com os seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Você já leu esse texto? Se você não leu, eu te convido a ler Lucas 8, 1 a 3. Jesus não teve apenas discípulos, ele teve mulheres ali, né, discípulas, que andaram com ele também, tá? Isso aparece em Lucas 8, 1 a 3. Ele é o único autor que fala a respeito desse assunto. E ele foi ajudado por essas mulheres, né? Tanto é que Jesus precisava de um tesoureiro, né? Nós sabemos que o tesoureiro de Jesus, Judas, tinha até uma índole um tanto quanto duvidosa, né? Eu acho até interessante isso, porque Jesus sempre acreditando em quem ninguém acreditava. Mas como ele tinha o seu ministério itinerante, ele precisava ali de ofertas. E para que essas ofertas elas eram usadas? Para comprar comida, para que ele e os seus discípulos pudessem se hospedar no transcurso da obra missionária, já que Jesus teve um ministério itinerante em que ele viajava às cidades pregando, tá? Então, isso aparece no ministério de Jesus, isso aparece também no ministério do apóstolo Paulo. Então, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transculturais, isto é, ir para outros países, residir nesses outros países, estar nesses outros países, a gente pode sustentar os missionários que ali estão. E saiba de uma coisa, quando você oferta, você também está fazendo missões, porque o seu dinheiro está chegando lá e ele está sendo empregado com temor lá para que o evangelho seja pregado e assim você também vai estar fazendo missões, tá? Então, vamos agir com esta consciência e glorificar a Deus com a nossa fazenda. Então, portanto, atentamos aqui
atentemos aqui para as palavras de um grande missionário, que foi um missionário inglês na China, chamado Hudson Taylor. Ele disse: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus, porque Deus enviará recursos para a sua obra. Deus levantará pessoas para manter a sua obra. Deus levantará pessoas para ofertar na sua obra, porque Deus providenciará recursos para a sua obra. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, vai dar essa consciência a outra pessoa e a obra de Deus vai continuar sendo feita e Deus vai ser glorificado. Amém? Vamos aqui então para a nossa conclusão. Chegamos ao fim então desta belíssima e importantíssima lição. E para concluir, o autor diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos em toda a terra. Deus quer salvar as pessoas. Jesus morreu para reconciliar os pecadores com Deus. Uma vez que o pecado criou um abismo entre nós e Deus, a cruz de Cristo, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi a ponte que nos conectou novamente a Deus. E ainda é a ponte, e Deus quer que outras pessoas tenham o conhecimento do Evangelho e que sejam salvas da perdição eterna. Então, para que essa meta seja alcançada, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com os fiéis da igreja, Deus conta com cada um de nós, com todos os nossos dons e com todos os nossos talentos. Empreguemos, então, na obra de Deus, no reino de Deus, para que Deus seja glorificado. Então Deus conta com você para entrar para esse grupo de mantenedores da obra missionária. O nosso Senhor Deus conta conosco para fazermos com que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegue a mais locais. Eu disse numa outra aula que a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, mas ainda não está em todos os idiomas, ainda não está em todos os dialetos. E precisa, então, de investimento e precisa, então, de contribuição e para que vidas sejam alcançadas e compreendam que Jesus morreu por elas e Deus quer salvar a vida delas. Amém? Bom, com isso, estamos chegando ao final da nossa lição. Te peço encarecidamente, se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude, compartilhando, curtindo e se inscrevendo também, para que a gente alcance mais pessoas. Você curtindo este vídeo, nos ajudando, também vai estar nos motivando aqui a melhorar. Precisamos melhorar aqui a ambientação do vídeo, a qualidade, para servir o reino de Deus da melhor maneira possível. E para isso, então, quanto mais esse vídeo é propagado, mais vai nos ajudar, e assim a gente vai estar melhorando aqui para que o reino de Deus ganhe sempre. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando em seu coração. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.